Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Nós estamos começando mais uma semana de trabalho, de estudo, de atividades e espero que seja uma semana bela e abençoada. Durante esta semana, o clero da nossa Diocese de Garanhuns estará em retiro espiritual. Eu peço a oração de todos vocês pelo bom êxito do nosso retiro. O texto do Evangelho desse dia é de Mateus 17, de 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, está bastante claro no texto de hoje. O texto é dividido em 3 cenas. A primeira cena é ambientada genericamente na Galileia e relata o segundo anúncio da paixão no Evangelho de Mateus. A segunda cena é a conversa dos cobradores do imposto do templo com Pedro, perguntando se Jesus não paga o imposto do templo. E a terceira cena, em casa, em Cafarnaum, Jesus se adianta e dá orientações precisas a Pedro de como se deve fazer o pagamento do imposto do templo. Vamos refletir um pouquinho sobre essas 3 cenas. Primeiro, o segundo anúncio da paixão. Jesus anuncia que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, no terceiro dia ele ressuscitará. O verbo clássico, entregue, significa traição e morte. Jesus anuncia a sua morte, sem maiores qualificações, mas anuncia também a sua ressurreição. Diferentemente de Marcos, a única reação dos discípulos no Evangelho de Mateus é: eles ficaram muito tristes. Ponto. Vocês recordam da estrutura dos anúncios da paixão no Evangelho de Marcos? O primeiro anúncio no capítulo 8º, o segundo anúncio no capítulo 9º e o terceiro anúncio no capítulo 10 de Marcos. O esquema é muito interessante. Jesus faz o anúncio, há uma incompreensão da parte dos discípulos e é a ocasião para Jesus fazer uma catequese. No primeiro anúncio de Marcos, Pedro reage tentando dissuadir Jesus da subida para Jerusalém.
Pedro tenta retirar Jesus do caminho da sua fidelidade. Jesus então aproveita para fazer uma catequese sobre tomar a cruz e segui-lo. Jesus faz o segundo anúncio da paixão no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Os discípulos estão brigando para saber quem é o maior. É ocasião para uma catequese de Jesus. Finalmente, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, Jesus faz o terceiro anúncio da paixão. João e Tiago, filhos de Zebedeu, estão pedindo a Jesus os primeiros lugares. E os outros 10 estão enraivados e enciumados com o pedido de João e de Tiago. É a ocasião para uma catequese de Jesus sobre o poder. Então percebam, no Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, os anúncios da paixão e da ressurreição são seguidos de uma incompreensão dos discípulos e, consequentemente, seguidos de uma catequese da parte de Jesus. Aqui no Evangelho de Mateus, simplesmente se diz, eles ficaram muito tristes. A segunda cena. Os cobradores do imposto do templo aproximam-se de Pedro e perguntam se Jesus não paga o imposto do templo. Que imposto do templo é esse? É um imposto anual, pessoal, que cada pessoa adulta de Israel paga para a manutenção das despesas do templo. Só que é bom recordar, o Evangelho de Mateus foi escrito mais ou menos pelo ano 80. No ano 70, o Templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos. O imperador Vespasiano manteve o pagamento do imposto, mas transferiu a finalidade. Ao invés de ser para pagar as despesas do Templo de Jerusalém, que não mais existiam, depois do ano 70, o imposto cobrado agora pelos romanos, o chamado imposto do templo, será para manter a construção e as despesas do templo de Júpiter em Roma, que é o grande patrono da casa flaviana do imperador Vespasiano. Isto é, mais um imposto a serviço da manutenção ideológica do Império Romano, especialmente da família de Vespasiano e Tito, futuro imperador de Roma. É muito interessante, então, que Jesus percebe, já no tempo dele, de fato, o templo tem necessidades, mas o templo se transformou numa casa de dinheiro. Tudo lá se respira dinheiro, tudo se respira exploração dos peregrinos, dos pobres. Jesus percebe que algo está errado na organização do Templo de Jerusalém. Contudo, terceira cena, a catequese de Jesus sobre o pagamento do imposto. E Jesus começa falando sobre os reis da terra. Os reis da terra cobram impostos dos filhos da própria terra ou dos estrangeiros? Claramente a resposta é dos estrangeiros. Primeira coisa que Jesus está dizendo, ao citar os reis da terra, ele está dizendo: todo e qualquer rei só tem autoridade porque lhe foi dada diretamente por Deus. Para os hebreus, Deus é o único rei e senhor. Portanto, os reis da terra, o imperador de Roma, nenhum teria autoridade nenhuma se não tivesse sido dada por Deus, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Para que isso fique mais claro, Jesus então manda Pedro ao mar da Galileia
ele está em Cafarnaum nesse momento. Cafarnaum está na beira do lago. E o primeiro peixe que Pedro pegar, na sua boca está um estater, uma moeda que daria para pagar o imposto do templo por Jesus e por Pedro. O que Jesus quer dizer com esta cena? Ele quer nos dizer que estamos debaixo da soberania de Deus. E o Deus providente e soberano possibilita a moeda para se pagar o imposto. Isto é, ele não entra no mérito de um conflito político pelo pagamento do imposto. Mas, ao mesmo tempo, ele também não reconhece a autoridade do imperador de Roma e do templo de Júpiter Capitolino. Parece muito com aquilo que acontece no Evangelho de Marcos, quando ele é perguntado sobre o pagamento do tributo a César. De quem é a moeda? De quem é a inscrição? De quem é esta imagem? De César. Portanto, dê a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. A liberdade absoluta, o reconhecimento da soberania de Deus, mas ao mesmo tempo Jesus não entra no mérito do conflito político ou até do conflito religioso para fazer tensão e complicações desnecessárias. Reforça a soberania e a autoridade absoluta de Deus, porque Deus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a Ele toda glória, toda honra, toda autoridade e todo o poder. A nossa liberdade é entregue somente àquele que é o Senhor da nossa existência e soberano divino. Um abraço a você. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.